Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Ainda dá tempo de falar sobre Bebê Rena ou tá muito tarde? Antes de falar da série especificamente, eu quero fazer alguns comentários sobre uma questão pessoal, mas eu vou deixar a minutagem na caixa de descrição, então se você quiser só ver a parte da série, você pula pra minutagem, tá bom? Eu fiquei sem postar vídeo quase um mês, porque eu tive um problema de saúde que eu ainda não solucionei, que eu estou fazendo uma série de exames, e eu passei realmente muito mal nesses últimos tempos, e eu não consegui ter forças pra gravar vídeo, e toda vez que eu ia gravar um vídeo, eu passava mal, e a minha vida virou um verdadeiro caos. Quem me acompanha no Instagram, eu sempre fui atualizando do que estava acontecendo. E hoje é o primeiro dia, assim, que eu tô realmente muito bem. E sem dores, sem me sentir mal, sem colocar tudo pra fora, sem sentir enjoo, enfim. Eu ainda não sei o que eu tenho exatamente, mas estou investigando. Provavelmente, além de tudo isso, eu tive uma dengue, mas deu um teste negativo pra mim. Mas eu tive todos os sintomas e isso degringolou numa série de outras coisas que a gente foi investigando e aí eu descobri que eu tô com alguma coisa. E eu queria muito conversar sobre essa série do Bebê Rena que tá disponível na Netflix, porque me interessa muito como artista principalmente, sabe? Todo esse processo que esse ator viveu pra desenvolver esse trabalho. Então, se você de um mundo tava perdido, tava pior do que eu, doente, sei lá, e não viu essa série, eu recomendo muito que você faça isso com cautela, porque é uma série cheia de gatilhos. Então, pra quem não conhece a série, eu vou fazer uma breve sinopse aqui do que se trata, e aí a gente conversa um pouquinho sobre a arte e a cura, né? Como que a gente pode pensar na arte como um objetivo de cura, tanto para a pessoa que está fazendo, quanto para o público que consome, né? Para os espectadores, para uma plateia, enfim. A gente tem um artista chamado Richard Gedd, que ele passou por uma situação bastante complexa, difícil, problemática, perigosa, que foi ter um stalker. Então, um belo dia, ele oferece um chá para uma pessoa que tá ali num café onde ele trabalhava, né, num pub ali, e é uma mulher, e essa mulher, ela não tem dinheiro para pagar o que ela queria consumir e tal, e ele oferece para ela, como uma gentileza, um chá. E de repente essa mulher começa todos os dias a aparecer lá no pub pra conversar com ele e chamar a atenção. E começa a se tornar uma relação super obsessiva dessa mulher. Enfim, a série é sobre isso, sobre essa relação bastante problemática desses dois. Essa mulher, eu anotei aqui, perseguiu ele durante 3 anos. E ela mandou pra ele 41 mil e-mails, 350 horas de mensagens de voz, 744 tweets, 46 mensagens de Facebook e 106 páginas de cartas, além de alguns presentes que ela enviou para ele, como remédios para dormir, cuecas, chapéus e uma rena de pelúcia, né? Que a rena tem toda uma história de por que a série chama Bebê Rena. E antes de Bebê Rena virar uma série da Netflix, ela era um espetáculo teatral, né? No estilo stand-up comedy, que ele fazia em 2019. Uma das coisas que eu mais gostei nessa série é que ela expõe realmente as coisas como elas são. E as coisas realmente como elas são na vida não são simples. Não existe só um lado da história, não existe um mocinho e um culpado, sabe? Os dois personagens têm problemas de autoaceitação, de insegurança, problemas psíquicos, né? Que a gente pode pensar. Eu já não sou médica, mas fatalmente essa personagem que faz a Stalker, ela tem algum distúrbio psicótico não tratado e por isso que ela chega nessas últimas consequências que a série aborda. A gente consegue ver as fragilidades de ambos e você não fica julgando quem está certo, quem está errado, mas dá uma angústia, porque à medida que a história avança, você percebe que o personagem do Richard Gedd, ele poderia, em algum momento, cortar os laços com essa stalker de uma vez por todas e não acontece. E aí você fala assim, mano, por que você tá fazendo isso? Por que você não cortou o mal pela raiz de uma vez por todas e o negócio continua? Só que aí chega um determinado episódio, que eu acho que é o 4º episódio, que você entende
por que que ele não consegue desgarrar de uma vez por todas dessa mulher, porque tem todo um trauma vivido no passado que faz com que ele não consiga se desvincular dessa mulher, e o negócio vai tomando proporções apavorantes, assim. Eu acho que, nossa, que situação horrível que esse cara enfrentou. E a série, ela é muito bem feita na forma como ela vai construindo essa narrativa pra gente, e vai dando muita angústia em quem tá assistindo, porque a gente sabe que é uma história real e que não é uma história de ficção. É claro que algumas coisas são ficcionalizadas de alguma forma para que se torne interessante para quem está assistindo. Muitas pessoas vão se identificar com as fragilidades desses dois personagens, que tem a ver muito com a nossa autoaceitação, com a nossa insegurança. E no caso dele, ele queria, na verdade, simplesmente ser reconhecido como artista, ser famoso, e até que ponto que ele acabou chegando para, de repente, conquistar esse lugar de que é chegar lá, né? Para um ator, para um comediante, esse lugar de sucesso, né? De fama. E o quanto que esse lugar é extremamente perigoso. Então, ele acaba passando por tudo isso justamente porque ele queria ser reconhecido como artista. Uma das coisas que eu fiquei pensando sobre é que eu vi um comentário no Instagram falando que ele não interpreta nenhum personagem porque ele faz a si próprio. E aí eu queria falar até sobre isso, né? Que mesmo que você interprete a si mesmo numa peça, num filme, existe sim uma interpretação, porque você vai ter que reviver esses fatos, né? E não necessariamente porque você viveu que você vai conseguir reproduzir isso da melhor forma possível. Existe toda uma trajetória que você vai ter que fazer de memória para trazer isso pro seu corpo. E, inclusive, numa questão até de gatilho, de trauma, ele já tinha toda essa memória dentro do corpo dele e ele teve que, na verdade, ativá-la pra poder fazer essa série. E aí eu pensei muito sobre esse negócio da cura, né? Que eu acredito muito que pra gente trabalhar um personagem, no mundo ideal, né? Quando a gente vai querer trabalhar um personagem, quando a gente vai escrever um livro, quando a gente vai pintar um quadro, enfim, qualquer manifestação artística, eu acho que ela tem que partir de um lugar que é muito caro pra gente, que é muito essencial, né? É uma coisa que a gente tem muita necessidade de dizer pro mundo, que se a gente não disser pro mundo, se a gente não colocar isso pra fora, manifestado artisticamente, parece que você não vai purgar isso dentro de você, que é extremamente importante você falar sobre isso, porque vem de uma necessidade muito íntima. E eu percebo que nesse caso era uma necessidade muito íntima, porque o personagem fica absolutamente traumatizado, ele constrói um espetáculo teatral sobre isso, depois se transforma isso numa série. Eu acho que, inclusive, ele ainda não curou 100% desse trauma, porque realmente é um trauma muito profundo, que eu acho que deve durar uma vida inteira, não sei. Então, eu acho que é muito contundente esse trabalho existir, no sentido de que ele, de alguma forma, começou a apaziguar isso dentro do coração dele, sabe? Dentro do corpo dele, da cabeça dele, sabe? E eu acho que ele funciona também como cura, no sentido de que muitas pessoas vão ver essa situação, possivelmente vão ter passado por situações não idênticas, exatamente iguais, mas em algum lugar vai identificar coisas que são traumáticas para elas e falar assim, nossa, que barra. Olhando com esse distanciamento, vai ser útil para as pessoas curarem a si próprias também, porque o que não falta no mundo são histórias de pessoas abusadas sexualmente, traumatizadas com esse tipo de situação. E eu acho que essa série, ela tem um poder educativo, inclusive, de cura e educativo. E ele não é autoindulgente, sabe, nessa série. Ele não faz questão de colocar ele no lugar de superioridade ou de esconder algumas coisas. Não, ele tá completamente aberto, escancarado, para mostrar como as coisas aconteceram, para falar assim, espero que eu contando essa história, esse tipo de coisa não aconteça com vocês. Se tiver prestes a acontecer, procure ajuda, porque ele demorou pra procurar ajuda. Quando ele procurou ajuda, foi todo embolado, né? As coisas aconteceram de uma forma extremamente esquisita. Eu fiquei muito tocada com o trabalho desse ator e fiquei muito tocada com o desprendimento dele, no sentido de trazer isso, de se expor. E eu acho que nesse lugar, quando isso acontece, eu falo assim, nossa, esse é o poder da arte. Através da arte, ele vai trazer discussões absolutamente importantes, que ele cura o outro e
tenta curar a si próprio. Então eu achei muito bonito. Então é isso. Eu queria saber se vocês assistiram essa série. Como que foi pra vocês a relação com... de saber que é uma história real, que o ator se colocou ali em questão, em xeque. Como que foi essa sensação pra vocês? E se você assistiu esse vídeo até aqui, coloca aí nos comentários Rena de pelúcia. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso e tchau!